Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há milhares de anos. Ela atravessou religiões, filosofias, civilizações inteiras. E mesmo assim, continua sem uma resposta definitiva. A pergunta é simples: quem é você? À primeira vista, parece fácil responder. Você pode dizer seu nome, sua profissão, sua idade, sua personalidade, os lugares onde viveu, as pessoas que ama. Mas será que alguma dessas coisas realmente define quem você é? Ou apenas descrevem a vida que você construiu? Talvez a verdade seja mais desconfortável. Talvez a maioria das pessoas morra sem jamais descobrir quem realmente é. Não porque essa resposta seja impossível, mas porque quase ninguém para tempo suficiente para procurá-la. Vivemos cercados por vozes. A família diz quem devemos ser. A sociedade diz o que devemos desejar. As redes sociais mostram como deveríamos viver. E pouco a pouco essas vozes ficam tão altas que deixam de existir perguntas. Restam apenas respostas prontas. E talvez a maior tragédia não seja viver uma vida difícil. Talvez seja viver uma vida inteira sem nunca conhecer a pessoa que estava vivendo dentro dela. Nenhuma criança nasce sabendo quem é. Ela nasce apenas existindo, sem títulos, sem profissão, sem sucesso, sem fracasso, sem comparação. Mas muito cedo, algo começa a acontecer. Ela percebe que alguns comportamentos são elogiados, outros são rejeitados. Algumas emoções são aceitas, outras precisam ser escondidas. Alguns sonhos parecem fazer sentido, outros parecem estranhos demais. E quase sem perceber, inicia um processo silencioso. Ela aprende a se adaptar. No começo isso parece inofensivo, mas existe uma diferença enorme entre aprender a conviver com o mundo e aprender a esconder quem você é para ser aceito por ele. O psiquiatra Carl Jung chamou essa adaptação de persona, uma máscara necessária para viver em sociedade. Todos nós temos uma. O problema começa quando esquecemos que ela é apenas uma máscara. Imagine alguém que passou 20 anos construindo uma carreira, comprou uma casa, formou uma família, conquistou estabilidade. Aparentemente fez tudo certo. Então, em uma manhã qualquer, acorda com uma sensação impossível de ignorar. O que exatamente estou fazendo com a minha vida? Nada mudou, mas tudo parece estranho. Não porque aquela vida seja ruim, mas porque ela nunca foi realmente escolhida, foi apenas seguida. Existe uma diferença enorme entre fazer escolhas e apenas continuar o caminho que esperavam de você. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que o maior desespero não é sofrer, é viver sem jamais tornar-se quem realmente se é. E talvez seja exatamente isso que aconteça com tantas pessoas. Elas vivem vidas corretas, mas nunca autênticas. Talvez o maior obstáculo para descobrir quem você é não seja a falta de inteligência, nem a falta de tempo. Talvez seja o excesso de ruído. Nunca estivemos tão conectados e talvez nunca tenhamos estado tão distantes de nós mesmos. Quando existe um momento de silêncio, pegamos o celular. Quando surge uma dúvida, buscamos uma resposta pronta. Quando sentimos vazio, tentamos preenchê-lo imediatamente. Mas existe algo curioso sobre o silêncio. Ele revela medos, revela desejos, revela perguntas que passamos anos evitando. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham dificuldade em ficar sozinhas. Não porque temam a solidão, mas porque temem aquilo que podem encontrar quando finalmente não houver mais distrações. Existe uma pergunta que vale mais do que muitas respostas. Se ninguém esperasse absolutamente nada de você, quem você seria? Continuaria fazendo o mesmo trabalho? Continuaria perseguindo os mesmos objetivos? Continuaria tentando impressionar as mesmas pessoas? Ou descobriria que boa parte da sua vida sempre foi uma tentativa silenciosa
de corresponder às expectativas dos outros. O filósofo Friedrich Nietzsche acreditava que uma das maiores conquistas da vida era tornar-se aquilo que se é. Parece uma frase simples, mas ela esconde uma dificuldade enorme, porque antes de se tornar quem você é, você precisa descobrir quem deixou de ser. Existe uma razão pela qual tantas pessoas nunca iniciam essa busca. Ela pode mudar tudo. Descobrir quem você é talvez signifique admitir que está vivendo uma vida que não faz sentido. Talvez signifique abandonar caminhos, relacionamentos objetivos, versões antigas de si mesmo. E isso assusta, porque enquanto você continua vivendo no automático, nunca precisa confrontar essa possibilidade. É muito mais confortável permanecer ocupado, ocupar todos os dias, todas as horas, todos os pensamentos, do que parar por alguns minutos e ouvir a única voz que realmente importa, a sua. Imagine um espelho diferente de todos os outros, um espelho que não mostra seu rosto, mas mostra quem você realmente é, suas escolhas, seus medos, suas contradições, suas máscaras. Você teria coragem de olhar? Talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas passam a vida inteira fugindo do silêncio, porque ele funciona como esse espelho, sem distrações. Não sobra muito espaço para continuar fingindo. Talvez descobrir quem você é nunca tenha sido encontrar uma resposta definitiva. Talvez seja remover, uma a uma, todas as respostas que nunca foram suas. As expectativas, os medos, as comparações, as máscaras, as histórias que contaram sobre você. Até que reste algo, não perfeito, não completo, mas verdadeiro. Porque no final, a maioria das pessoas nunca descobre quem é. Não por falta de capacidade, mas porque passou tempo demais tentando ser aquilo que esperavam que ela fosse. E talvez a liberdade comece exatamente no instante em que você faz uma pergunta simples. Obrigado por dedicar parte do seu tempo a esta reflexão. Em um mundo onde a atenção se tornou um dos recursos mais valiosos, eu realmente valorizo o fato de você ter escolhido estar aqui. A sua presença, o seu tempo e a sua disposição para refletir significam mais do que qualquer número ou estatística. Se este vídeo trouxe alguma perspectiva nova, alguma pergunta ou simplesmente um momento de reflexão, então meu propósito foi cumprido. Obrigado por fazer parte desta jornada. E lembre-se, as respostas podem mudar com o tempo, mas as perguntas certas têm o poder de transformar uma vida inteira. Até o próximo vídeo.